Sabe o que um motor de carro, uma xícara de café e o nosso próprio corpo têm em comum? Pois é, a resposta é a termodinâmica. Ela é a ciência meio que invisível que comanda a energia em todo lugar. Hoje, a gente vai desvendar as regras desse jogo universal. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo, né? A gente sabe que a gasolina no carro vira movimento. Mas qual é o segredo por trás disso? Como que o simples fato de esquentar alguma coisa pode gerar a força que move o nosso mundo? A termodinâmica é basicamente um manual de instruções para isso. Então, para a gente entender isso direitinho, vamos fazer uma jornada. Primeiro, o básico. O que é essa tal de termodinâmica? Depois, vamos descobrir as regras do jogo da energia. Em seguida, a gente vai ver como essas regras funcionam na prática, em motores e geladeiras, por que a perfeição não existe e, no final, como tudo isso molda a nossa vida. Bora lá, então. O nome já dá uma boa dica. Termo vem de calor e dinâmica vem de movimento. Então, de forma bem simples, é o estudo de como a energia se move e, o mais importante, como ela se transforma de uma coisa em outra. Agora, indo um pouco mais a fundo na definição, a termodinâmica é a ciência que conecta calor, trabalho e energia. Ela é a base para entender um monte de coisa, desde como um fluido se move até como o calor se espalha. É absolutamente fundamental para a engenharia e para a física. Ah, entendi. Então, dá para pensar na termodinâmica como se fosse o manual de regras oficial do universo para a energia. É o livro que diz exatamente o que a energia pode e, principalmente, o que ela não pode fazer. Exato. E esse manual tem algumas leis que são, assim, inquebráveis. Elas são a base de absolutamente tudo que acontece no universo. Vamos dar uma olhada nelas? Começando pela Lei Zero. Olha, ela pode parecer meio óbvia, mas é importantíssima, porque é ela que faz um termômetro funcionar. Pensa bem, se o termômetro marca a mesma temperatura em dois lugares, a gente sabe que esses dois lugares estão na mesma temperatura. É essa lei que estabelece o próprio conceito de temperatura. Essa aqui muita gente já deve ter ouvido falar na escola, né? A famosa primeira lei, a lei da conservação da energia. A ideia é muito poderosa. A energia do universo não aparece do nada e nem desaparece. Ela só se transforma. A quantidade total é sempre a mesma. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Se a primeira lei fala sobre a quantidade de energia, a segunda lei fala sobre a qualidade, sobre a direção das coisas. Ela diz que o calor sempre flui do lugar mais quente para o mais frio, nunca o contrário. E mais importante, ela apresenta um conceito chamado entropia, a ideia de que em qualquer processo a desordem geral do universo sempre aumenta. É como se fosse um imposto que a natureza cobra em toda a transformação de energia. Ok, com essas leis em mente, a gente conseguiu criar tecnologias fantásticas. Agora vamos ver como essas regras se aplicam em duas máquinas que todo mundo conhece muito bem, os motores e os refrigeradores. Olha só essa comparação. Um motor de carro usa o calor da queima de combustível para gerar movimento, ou seja, trabalho. Já uma geladeira ou um ar-condicionado faz o caminho inverso. Ela usa energia elétrica, o trabalho, para conseguir tirar o calor de dentro e jogar para fora, movendo o calor do frio para o quente. Peraí, então, basicamente um ar-condicionado é como se fosse um motor de carro funcionando de ré. Quer dizer, os dois usam as mesmas leis da física, só que com objetivos contrários. Um usa calor para criar movimento e o outro usa energia para mover o calor. A lógica é exatamente essa. Mas, apesar dessas máquinas serem super úteis, a segunda lei, aquela da desordem, impõe um limite para elas. Nada é perfeito e a termodinâmica explica direitinho o porquê. Essa é a grande questão, né? Se a primeira lei diz que a energia se conserva, por que a gente não consegue transformar 100% do calor do combustível em movimento? Para onde vai essa energia que a gente chama de perdida? A resposta para essa pergunta tem um nome: entropia. Toda vez que a gente transforma a energia, uma parte dela se torna, digamos, desorganizada. Se espalha de um jeito que não dá mais para usar para fazer trabalho útil. É aquele imposto inevitável do universo. Uma parte da energia sempre se degrada, vira um calor de baixa qualidade. Ah, então é por isso que as coisas tendem a parar, a se equilibrar. A energia organizada de uma bola quicando se dissipa em forma de calor desorganizado a cada pulo, até ela parar. E o calor que está concentrado na xícara de café se espalha pelo ar até tudo ficar na mesma temperatura. A desordem sempre aumenta. Exato. E entender isso tudo nos leva à nossa parte final. Tá, mas por que isso tudo realmente importa?
A verdade é que o impacto da termodinâmica na nossa vida é gigantesco, mesmo que a gente não perceba. Pensa só, vai desde as usinas que geram eletricidade que chega na nossa casa, até os motores a jato dos aviões. Passa pelos sistemas de ar-condicionado, pelas reações químicas na indústria e mais, até o nosso próprio metabolismo, a forma como nosso corpo usa energia é governado por essas leis. Entender a termodinâmica é o segredo para a eficiência energética. Nossa, então fica muito claro que não é só uma teoria de livro de física. A termodinâmica define os limites do que é possível fazer, desde o projeto de uma turbina até o motivo pelo qual a gente precisa comer para continuar vivo. É sobre praticamente tudo. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Entender as leis da energia não é só sobre o que a gente já construiu, mas sobre o que a gente ainda pode construir. Lidar com as mudanças climáticas, buscar novas fontes de energia, criar tecnologias mais eficientes. O nosso futuro depende, e muito, do nosso domínio sobre as regras fundamentais da termodinâmica.